Ah, senhoras e senhores, que alegria estar aqui novamente com vocês no nosso novo episódio do Silk Talks. Para recordar, meu nome é Vinícius Laranja, sou especialista em gestão de risco e compliance, atuei na área de privacidade por mais de 20 anos. Fui convidado, com a maior imensa alegria pela Silk, de ser o âncora desse maravilhoso podcast, que sempre vai trazer para você informações preciosas do mundo de cibersegurança, do mundo de governança, sempre com especialistas do mercado, com pessoas com vivência de muitos anos. Você nunca vai ver aqui pessoas que têm menos do que 10, 15 anos de vivência nesse mercado. O que nos orgulha muito em trazê-los para nos ajudar nesse tema que é tão importante e trazer conhecimento, cultura e conscientização para todos vocês. E por que eu falei tudo isso? Porque o nosso episódio vai falar de cultura e conscientização em segurança da informação e também vai falar um pouquinho para a gente trazer esse tema de phishing. Vocês vão entender um pouquinho o que é phishing e por que é tão importante dentro hoje do mundo corporativo a gente investir um tempinho em cultura e conscientização. E para isso, nós temos aqui duas pessoas maravilhosas do mercado. O primeiro que nós temos aqui trabalhando com a gente nesse dia é o Silvio. O Silvio é um dos mais excelentes e experientes CISOs do Brasil. Atuou aí em várias frentes de empresas Fortune, né? Então, a gente tem um orgulho de trazer o Silvio aqui conosco. Além disso, o Silvio ele vai ficar totalmente out durante as Olimpíadas, porque ele vai acompanhar todos os campeonatos de breakdance, né, Silvio? Gosta muito de dançar. Fala um pouquinho de você, Silvio. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Bom, conforme a introdução, né, um dos meus hobbies aí é dançar. A idade não está permitindo fazer tanta coisa, mas tudo aquilo que a gente trabalha na área de TI, na área de cyber, é importante ter alguma coisa que você faça para dar uma extravasada, né? Porque só ficar nesse regime 24/7... A gente não aguenta, não. É muito estressante. Mas estamos aqui para agradecer o convite aí da Silk, para poder fazer esse painel, para a gente poder compartilhar um pouco, aprender, trocar. Acho que é legal. E, para nos ajudar bastante, temos a especialista no tema de cultura e conscientização, que só nos últimos 8 anos entregou projetos maravilhosos e, além disso, tem uma vasta experiência com marketing e comunicação. Não vou falar o tempo disso. Falei Obrigada. Dos 8 anos, né? Isso, vamos deixar Fica por aí. assim, deixa assim. Além disso, cara, eu não posso deixar de falar isso, que eu fiquei sabendo hoje, não sabia. Conheço a Kemily já faz um tempinho. Silvia, a gente está se apresentando praticamente agora. Rapaziada, ela me falou que ela tem 50 saltos de bungee jump. Você sabe o que é isso? Ela não faz gestão de risco na vida dela. E eu nem vou falar onde ela pulou, onde ela saltou, tá? Mas isso aí eu deixo para depois ela Isso contar. foi antes da maternidade, né? Agora eu não posso mais. Ah, bacana. Fale um pouquinho de você, obrigado por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. Legal. E vamos falar de cultura e conscientização. Legal. Bom, primeiro eu que agradeço o convite. É uma honra enorme estar ao lado aqui do gigante Silvio. Silvio, a gente tem uma história... Não tão gigante, né? A gente tem uma história longa, né, Silvio? E eu tenho um prazer realmente de estar aqui com ele, porque é um dos meus grandes mentores aí ao longo desse processo de conscientização. Sou especialista em comunicação e marketing há mais de 20 anos. Você não quis falar, mas eu posso, né? Obrigada pela sua elegância. Não falei, né? E nos últimos 8, de fato, tenho me dedicado à educação e conscientização de pessoas. Tenho orgulho imenso, né, dessa atividade que eu desempenho hoje, porque eu acho que muito mais do que você vender um produto, um serviço, você está levando algo que as pessoas podem usar de bom para a vida delas, né? Hoje o nosso mundo é totalmente digital, então quando a gente pensa como é que a gente vive nesse mundo, que riscos a gente está exposto a eles, e poder proporcionar um pouco desse conhecimento e como as pessoas podem se proteger,
E eu digo isso não só no âmbito corporativo, mas também pessoal, né? Então, para mim, isso é muito gratificante. E eu estava pensando aqui, a gente vai ter um público bem variado aqui nesse podcast. E eu gosto de falar a sigla, mas eu gosto de falar o que é a sigla, né? Você é um CISO. Conta um pouquinho o que é um CISO e o que faz um CISO numa empresa. Não dorme nunca. 24/7. Assim, o papel do CISO ele tem se modificado ao longo dos anos, depende muito do perfil de cada empresa, né? Mas, em geral, é o executivo que é responsável por cuidar da segurança da informação e por planejar como é que... qual o estágio que está hoje, que tipo de risco existe nessa linha, né, de segurança da informação, como planejar aquilo que você vai desenvolver, evoluir, melhorar das defesas da sua empresa, dos controles que você precisa ter, para tudo isso, para aumentar a resiliência cibernética e você não ter nenhum prejuízo, seja vazamento de dados ou indisponibilidade do teu negócio causado por um ataque cibernético. E qual que é o papel na cultura e conscientização? O principal papel do CISO nessa área? Convencer todo mundo que é preciso fazer, né? Tomar algumas ações de prevenção e de educação, inclusive, para que as pessoas possam saber, porque quando alguém cai ou erra, ninguém faz isso porque gosta ou porque quer. Acontece, porque está desatento, porque desconhece o risco. E isso que a gente vai falar sobre conscientização, sobre phishing, é só um nome diferente e novo para uma coisa que já acontece há muito tempo. Golpe, fraude, isso faz parte. Todo mundo já deve ter ouvido falar, o golpe do bilhete premiado, o golpe do não sei o quê. Só que esse é o jeito digital de dar um golpe, né? Deixa eu só complementar uma fala do Silvio aqui, né? Eu acho que tem um aspecto super importante, porque a gente lida com o ser humano, né? Então, o papel do CISO é super importante. Eu acho que o grande princípio de tudo é aumentar a camada de defesa, diminuir o risco organizacional. E quando a gente fala de pessoas, é a última camada, né? Então, obviamente, né, toda a estrutura de segurança da informação está lá investindo em tecnologias para que para que não entre nenhum tipo de ataque, nada. Mas uma hora pode entrar, né? A gente sabe que não existe nenhuma empresa 100% segura. Infalível. Né? Não existe isso. A gente não fala assim, será que eu vou ser atacado? Se eu vou ser atacado, é o famoso quando, né? Eu vou ser atacado. E quando isso acontecer, que a gente esteja minimamente preparado aí com essa nossa última camada, que são as pessoas. E não são só as pessoas desatentas, ou que não conhecem, ou que não se educam, que podem cair num golpe. As pessoas preparadas também estão sujeitas a isso. Eu tenho até eu já caí, trabalho com isso faz 20 anos. Quem nunca, né? Então, e tem um caso muito... Esse eu acho que eu vou cair de novo. Você sabe que eu tenho um caso, eu tenho até um exemplo disso, assim, tem um caso que foi muito icônico para mim. Um CISO, assim, super experiente, DPO, 20 anos de experiência aí na área, atuando como especialista em segurança. E a gente foi aplicar uma simulação de phishing na organização. E ele aprovou essa simulação de phishing um dia antes. Só que ele foi fazer uma ponte aérea, São Paulo-Rio, e quando ele... Mesmo dia, né? Então, ele foi para o Rio, voltou. Quando ele chegou em São Paulo, ele teve um problema no Uber. Então, o Uber falou que estava lá e não estava, e aí ele ficou lá plantado esperando. E o Uber não chegava, ele irritado, cansado, queria chegar em casa, ficou de noite. E aí ele, por fim, chegou em casa, mas assim, ele ficou claramente ali incomodado com a situação do Uber, irritadíssimo. E no dia seguinte, saiu a simulação de phishing na organização, que era o seguinte: você, colaborador da empresa tal, ganhou 80% de desconto na sua próxima viagem do Uber. O que ele pensou imediatamente? Ele conectou com o acontecido. Ele conectou com aquilo que aconteceu com ele, né? Aquilo da vivência dele. E ele tinha aprovado, né, aquele modelo de simulação. Então, ele clicou. E aí, em seguida, a gente foi dar uma palestra na empresa. Ele levantou muito humildemente, né, e corajosamente, assim. E ele falou, gente, eu tenho anos de experiência aqui e eu cliquei. Porque a gente é ser humano, né? Então, o ser humano, ele tá sujeito a falhas, né? Eu estava muito mais preocupado ali com o que aconteceu comigo do que em parar e olhar atentamente, deixa eu ver se isso aqui é verdadeiro ou não, né? E já que você falou de pessoas, polêmica, hein, pessoal? Escreve aí. Vou gerar uma polêmica agora aqui. Ai, meu Deus. Você lembra do nosso amigo Mitnick?
Opa. Qual foi a frase do Mitnick? As pessoas são o elo mais fraco da segurança. E aí eu sei que isso aí é polêmico e gera controvérsia. Eu sei que tem polêmica nisso. Eu queria escutar de vocês o que vocês acham dessa frase. Assim, você perguntou o que é o papel do CISO e tal. Tudo isso ele tem se modificado, né? Eu acho que assim, no passado, as coisas talvez demorassem mais para mudar. Então, você via mais gente fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Hoje, isso tá muito acelerado, né? Uma hora você tá ali com o Facebook, outra hora já vira Instagram, depois tem TikTok, quer dizer... E a velocidade que tem surgido uma coisa nova e uma forma nova de se comunicar, ou de se expressar, vão criando condições diferentes. Então, assim, se lá atrás, em algum momento, né, a pessoa poderia se pensar como a pessoa sendo o elo mais fraco, isso também depende do contexto, depende de como a empresa reage a isso, como ela se protege. A realidade de uma empresa que não tem essa consciência, que tem investiu pouco em proteção, ela é diferente de uma outra que esteja mais amadurecida, que já tem muito mecanismo para controlar, que é mais resiliente. Então, não dá para falar que a culpa é não está só em um lugar, e nem dá para falar que você tem uma solução que resolva tudo. Então, existe uma distância grande entre essas duas coisas, né? Por isso que a gente já conversou um pouco, né, Kemny? A gente não concorda muito que o elo mais fraco seja a pessoa. Eu diria até que é o elo mais poderoso, né? Porque tá na mão dele, no mouse dele, né? Não, e isso é interessante porque, né, você pode contar as camadas de proteção que uma empresa pequena tem em uma mão, né? Em uma grande empresa já não dá uma mão só, você tem várias camadas. Mas se você pensar em uma grande empresa, quantos funcionários você tem? Então você tem vetores... milhares pode ter de estar te apoiando, né, para você, com o papel que eles podem fazer, não só para se proteger as informações da empresa, mas proteger a própria informação da sua própria vida pessoal, né? É isso aí. Ô, Gêmeos, é o seguinte, nós temos o primeiro corte aqui do podcast, tá? Que é assim, você acha que as pessoas é o elo mais fraco ou o elo mais poderoso da segurança da informação? Deixa aí o comentário embaixo aí, quero escutar de vocês. E, gente, pegando tudo isso que a gente falou, esse gancho do phishing, essa explicação maravilhosa que vocês deram do phishing, vamos dar uns dados estatísticos para dar uma embasada? Os dados alarmantes, Vini. Uns alarmantes aí, vamos lá. Para dar medo na gente um pouquinho? Bom, vamos lá. A gente tem um dado aqui da Cybersecurity Ventures falando que o phishing é a forma mais comum de ataque cibernético, com mais de 3,4 milhões de casos registrados somente nos Estados Unidos. E outro ponto importante, que está bem próximo esse número, super interessante, da FTC, falando que os americanos perderam cerca de 3,5 bilhões de dólares em phishing. Como é que vocês observam isso? O phishing continua sendo uma ameaça assim, tão prevalente, tão latente dentro das organizações? Eu entendo que sim, porque é simples, fácil de fazer, dá para fazer em uma escala monstruosa, com inteligência artificial dá para fazer... Porque muita gente fala assim, olha... A inteligência artificial aumentou isso, né? Exponencialmente, porque uma coisa que se comentava muito é que, olha, presta atenção no phishing que tem erro do idioma, né? Erro de português, ou erro de gramática e tal. Mas aí agora não tem mais, porque... Não tem, o cara coloca lá na inteligência artificial, pede ele corrige e fica tudo bonitinho, então fica mais difícil de pegar. Fica mais difícil de entender que é falso. Eles aperfeiçoaram a forma de fazer e outra, assim, é muito barato e o hacker é um cara preguiçoso, né? Tipo assim, o melhor resultado com o menor custo, com o menor esforço. Isso se encaixa na característica porque ele não quer sair da cadeirinha dele na frente do computador, né? Ele quer ficar lá atacando e roubando. Ele quer aquilo para ele. E não é assim, é muito difícil de rastrear. Exatamente. E aí quando você fala, né, que muitas das estatísticas elas mudam o número, mas o conceito é sempre o mesmo. Continua sendo uma técnica muito usada pelos cyberdelinquentes, né? Porque tem gente que fica
nervoso quando se fala que é o hacker, é o cara do mal, né? Não sempre, né? Tem o hacker do bem também, né? Os crackers. Os crackers, que são os caras do mal, quer dizer, o ator malicioso ali, Exato. ele quer né, usar o phishing para obter algum tipo de informação que ele pode vender, que ele pode usar, que ele pode explorar. E se você pegar, né, quem tem mais experiência ou consegue conversar com alguém que tem experiência de ter feito vários relatórios de análise forense para poder identificar o que aconteceu quando houve um ataque, grande parte deles que conseguem concluir, né, que muitos deles você não consegue encontrar toda a informação necessária. Mas, em geral, quando se consegue, você percebe que o phishing ou ele foi decisivo ou ele contribuiu para se chegar àquele desfecho ruim para a empresa, né? Para perder com vazamento ou perder com indisponibilidade do negócio. Então, vai continuar sendo, porque é fácil de fazer. Né? Escala. E aí a Proofpoint também deixou um dado para a gente, que eu não sou da área, então eu não sei dizer, talvez a Kemily fale, né? Queria que você respondesse essa pergunta também, mas adicionando esse dado, que a Proofpoint falou que a taxa de sucesso é de 12%. Aí, é alto ou é baixo isso? Olha, se a gente levar em consideração, assim, que... A cada 100 phishings, 12 dão certo, seria isso? Isso é mais ou menos, tá, Vini? Porque eu acho que essa é uma estatística padrão, mas depende também do estilo de phishing, né? Hoje em dia as pessoas estão um pouco mais safas, né? Todo mundo sabe que ninguém vai a Paris hoje por R$50. Então, esse tipo de phishing, essa estatística já não é mais 12%. Eu diria que está próximo de 1% aí. Tá. Agora, se você faz, aí até complementando um pouco da resposta do Silvio, juntando com a sua primeira pergunta lá. Por que o phishing dá certo? Primeiro que permite a escala, né, que o Silvio trouxe, é barato para o hacker, ele é preguiçoso, e porque ele se aproveita da vulnerabilidade humana, das fragilidades que nós temos, né? E que fragilidades são essas? A gente é curioso pra caramba, né? Então, é o bilhete premiado, enfim, né? Tem várias formas do phishing, né, de pescar ali a curiosidade. O sensacionalismo do ser humano, então aquela coisa do clique agora, alguma coisa urgente, que a pessoa fala, meu Deus, ou você ganhou algo, né, surpreendente, enfim. Então a curiosidade os vouchers de restaurante. Os vouchers de restaurante. Agora, se a gente adicionar isso ao fato de que a gente fala demais sobre a gente mesmo, né, a gente dá o ouro ali para todo mundo, né? Então você entra em qualquer rede social hoje, você sabe onde a pessoa gosta de comer, a marca que ela usa, onde o filho estuda, né? Qual foi a última viagem que ela fez nas férias. Você sabe tudo sobre aquela pessoa. Então, você, muito facilmente, até com a adoção da inteligência artificial hoje, você tem um monte de dados ali, né? Para você fazer os phishings direcionados. Aí, essa taxa de 12%, eu diria que até baixa. A gente consegue aumentar a taxa de sucesso se a gente fizer alguma coisa realmente direcionada. Baseado na média, nos projetos que você entregou, você consegue ter essa visão. Consigo ter essa visão. A gente tem aí simulações feitas em empresas que a gente chega a ter mais de 50% de taxa de clique sob envio. É absurdamente alto. Mas por quê? A gente faz algo altamente direcionado. Sim. Né? Então, depende. A resposta o dado está correto, porque, obviamente, foi um estudo feito. Mas, na verdade, você faz direcionado da mesma forma que o atacante vai fazer. Exatamente. Então, você está simulando exatamente. O perfil e o padrão. Exatamente. E, Kemily, interessante que você veio da área de comunicação e marketing, e aí você se especializou nesse tema. A comunicação é decisiva? Decisiva. Em conscientização? Ela é decisiva. Cultura? Ela é decisiva, Vini. Eu vou te falar por quê. Quando a gente fala em segurança digital, só nós aqui nesse primeiro tempo de podcast, a gente ficou falando em ataque cibernético, hacker, cracker, phishing. Esses termos são todos muito técnicos, né? Quando a gente quer impactar o usuário comum no dia a dia, ele não entende esses termos, né? A gente precisa traduzir isso por uma linguagem simples, né? Então, o processo de comunicação na educação digital, ela vem justamente para desmistificar essa linguagem. Eu acho que a gente precisa falar a língua do povo, né? E eu enxergo aí que a gente tem 3 fatores de sucesso, né, para um processo bem conduzido de um programa de conscientização. O primeiro dele é esse, que é o tom de voz. E o tom de voz, aí acho que o Silvio vai contribuir aqui também, que é o seguinte: o tom de voz, ele tem que, sim, se fazer entender para quem vai receber essa comunicação, tem que ser simples. E, acima de tudo, ele tem que estar muito alinhado com a cultura organizacional.
né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem hoje um perfil de empresa que é startup, a gente vai usar meme para falar com aquele pessoal, vai usar humor. Mais despojado. Né? Despojado. Mas a gente tem muita empresa, que eu diria que no Brasil hoje a grande maioria, que já é um perfil tradicional de organização. Né? A gente não pode usar esse tipo de linguagem, né, para impactar. Então, assim, ter um profundo conhecimento de onde você vai entrar ali, como você vai comunicar, para adequação desse tom de voz é fundamental. Então, esse é o primeiro fator crítico de sucesso. O segundo fator crítico de sucesso no nosso método, né, na nossa visão, é a frequência. Né? A gente não adianta a gente criar uma situação, uma campanha sobre um determinado tema. Até quero fazer aqui um gancho, dizendo que phishing não é tudo, não é o único tema que a gente precisa educar, ele é um dos, ele é o mais importante, mas ele não é tudo, né, dentro de um programa. E a gente tem que falar sempre sobre esses temas, né? As pessoas dentro de uma empresa, elas estão preocupadas com a meta que elas têm que cumprir. É o relatório que vai entregar para o chefe, é a meta de vendas que, enfim, né, é o relatório financeiro, cada uma está lá no seu dia a dia. Você acha que ela vai ficar toda hora lembrando daquele, né, por mais bacana que seja o material que a gente faça, a gente precisa falar várias vezes. Porque não está na rotina Exatamente, dela, né? A gente tem que falar várias vezes para que ela consiga assimilar. E o terceiro, daí eu vou passar a palavra para o Silvio, o terceiro fator crítico de sucesso é o alcance. Então, a gente tem que ter a linguagem adequada, falando várias vezes em todos os meios de comunicação em que a gente tiver disponível. Porque aquilo, gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é o método tradicional de comunicação para um objetivo específico de educação. E só para completar o raciocínio de comunicação, Silvio, eu quero que você fale isso também, mas que você conecte com aquilo que você falou no começo para mim da sua responsabilidade como CISO. Quais são as barreiras que você enfrenta para convencer uma empresa que você é o CISO de ela investir em cultura e conscientização? Então, antes dessa parte do desafio de investir, comentando sobre o desafio, assim, qual o desafio de fazer conscientização, achar que é necessário, na minha opinião, é você entender a cultura da empresa. Porque a área de segurança, por muito tempo, ela é uma área técnica, e engenheiro técnico, você sabe como é que ele se comunica, né? Com muita sigla, com muita delicadeza, tenta ser objetivo, mas às vezes traz muito detalhe. Sim. O próprio papel do CISO é difícil, porque ele, além de ser um técnico, ele tem que saber também ser um bom comunicador, né? E como, em geral, engenheiro e técnico não se comunica muito bem. Né? Então, a gente precisa, o programa de conscientização, ele precisa ter profissionais que consigam compreender a cultura da empresa, porque embora o funcionário esteja imerso na cultura, nem sempre ele consegue compreender qual a melhor forma de se comunicar, né? Uma indústria tem uma característica da forma com que ele se comunica, com tipo de mídia, com tipo de frequência, que é diferente de uma startup que tem, como a gente estava comentando, um outro tipo de público, né? Outra geração. Eles estão mais assim, a vida digital dele, ele consome conteúdo digital com mais facilidade. Agora, quando você pega uma empresa em um segmento totalmente diferente... Operador de fábrica, né? De máquina ali, operador de máquina. Ele consome do também... Negócio, alguma coisa nesse sentido. E quando a gente fala que o desafio é cultural, de entender a cultura da empresa para saber qual que é a forma mais adequada de se comunicar, a cultura também está relacionada com algo que está com a gente mesmo, do tipo assim, eu não caio em golpe, é o que todo mundo pensa. Quem sempre cai em golpe é o outro. E quando a gente não tinha esses golpes digitais acontecendo, quando eram golpes que se pode chamar, né, da mesma natureza, que é de engenharia social, alguém vai lá te contar uma historinha e você cai no golpe. Cai nele. Sempre o tio, o avô, Exato, o pai, nunca você. O amigo. Mas é verdade, a minha mãe cai o tempo todo, gente, não tem mais o que fazer com ela. Então, assim, te amo. agora fica... você vai ver quando você chegar em casa. Então, assim... Tá me defamando aí, menino? Agora fica bem mais difícil, porque a quantidade é enorme, você vê. Vocês já devem ter recebido. Pararam um pouco, talvez, pelo menos eu não tenho sentido tanto, aqueles golpes de WhatsApp que pega a tua foto e fala, olha, troquei de telefone, manda
para alguém que você conhece, que você não sabe se... Como é que o cara conseguiu o número das pessoas... Já evoluiu isso aí. Né? Já evoluiu para ligações telefônicas, que você olha o número e é um número exatamente o mesmo número do banco, por exemplo. Só que não é o banco. Aí você liga para o banco e fala, não, isso aí é fraude. Como é que você detecta, né? Ou situações, né, que um mercado especializado chama de deepfake, né? Que é uma imagem... Exatamente. Emulação de voz, né? A replicação da imagem. Tá difícil, colocando a né? pessoa num contexto que parece ela, mas não é ela, né? Então você vê cada vez mais esse tipo... Às vezes é criado para as pessoas se divertirem, para fazer brincadeira. Tem vários atores aí de Hollywood aí que apareceram como fazendo propaganda de uma coisa que não tem nada a ver com ele e tal. Aí processa lá, se é que consegue identificar o que aconteceu, ficou tentando correr atrás do prejuízo. Quer dizer, tem coisas que são divertidas, são engraçadas, mas tem muita coisa séria e grave acontecendo, como há um tempo atrás aí que um executivo acabou transferindo milhões a partir de uma reunião que só ele era o real. Todas as outras pessoas que participavam da reunião que ele eventualmente conhecia eram produzidas virtualmente, né? Aliás, eu participei de um negócio desse que eu fui num centro tecnológico lá, e aí os caras me escolheram de cobaia lá, colocaram lá naquele fundo verde infinito, e aí eu fiz uns movimentos e tal, aí colocaram uma outra imagem com outros movimentos que eu não tinha feito. Incrível, né? E aí falando assim, quem é o Silvio, né? O que tá do lado de cá ou tá do lado de lá? Né? Meu Deus, não dá porque os caras colocaram eu fazendo umas coisas que não tinha nada a ver, né? A gente pode usar na campanha de deepfake. E Kemily, como que você convence um CISO a investir em cultura e conscientização? Ou é o CISO que você tem que convencer? Ou você tem que convencer mais acima? Ou quem você tem que convencer sobre isso? Acho que essa é uma ótima pergunta. Eu acho que hoje no Brasil, né, graças a Deus, os CISOs já estão convencidos de que conscientização tem que estar nas top 5 prioridades de investimento. Eu acho que o desafio não é diretamente o CISO. Os CISOs estão maduros já para isso, tá? E eu estou falando de empresas de médio, grande porte, não só de grande porte, não. É muito comentado nos grupos, né? Eu acho que é uma questão, assim, se ele não está fazendo ainda, por uma questão, assim, de quando vai começar, né? Em breve começará. Mas eu acho que a gente tem que cada vez mais atrair para perto da gente comunicação interna, RH, criar parcerias dentro da organização que nos ajude, né? Porque, senão, o que acontece no dia a dia? A gente acaba competindo com outras agendas internas, né? Então, você pega uma área de RH hoje, ela tem um cronograma de campanhas e de programas internos enorme. Sim. O próprio programa de compliance, né? Programas do próprio RH, enfim. E a gente não pode deixar com que um programa como esse compita com isso, né? Certo. Você precisa ser inserido dentro desse cronograma anual, e para isso tem que ter ali uma parceria, né, junto com essas áreas. A área de comunicação é super importante, porque, como a gente falou, a gente tem que estar muito alinhado com a cultura organizacional. E nesse processo de comunicação, para a gente ter esse alinhamento, quando a gente fala da cultura, é o tom de voz, mas também todo o aspecto visual dessa campanha tem que estar muito alinhado. Então, design, né, a gente cria verdadeiras personalidades, a gente cria uma marca, um brand mesmo para esses programas, né? E quando a gente consegue fazer isso alinhado com as áreas de comunicação, a gente tem muito mais sucesso do que se fizer sozinho, porque aí as áreas também se sentem... tem alguém mexendo no meu queijo aqui, né? Então, é uma união de várias áreas que a gente sempre recomenda que a gente crie como se fosse uma espécie de um comitê interno. E quando a gente tem esse pacto, né, da área de segurança, com a área de comunicação interna, com a área de RH, é sucesso na certa, né? A gente cria um ativo organizacional muito mais do que uma campanha com começo, meio e fim. E pegando isso, que objeções você já enfrentou em uma empresa? Pega o exemplo mais crítico que você já teve de objeção da empresa em relação à implementação desse programa de cultura e conscientização. Eu acho que assim, a objeção no geral na área de segurança que muito se fala, né? É assim, de convencer que tem que investir, ou tem que contratar, ou tem que fazer. Acho que ao longo, né, da jornada profissional, muitos dos CISOs têm enfrentado isso. Eu não sei se está tão difícil como estava. Eu já não imagino tanto quanto estava antes. Eu acho que a consciência de que é algo que precisa ser tratado pelas empresas, ela chegou para ficar, tem essa compreensão, mas como cada empresa ela está num momento diferente,
O desafio para o CISO ou para a própria organização é entender qual é o apetite de risco que ela tem e o quanto ela pode suportar, o quanto ela quer tolerar daquilo. Então, tem que se entender, e o CISO tem um papel importante de saber como cada empresa está sendo visada, atacada, o segmento, né? O quanto está tendo sucesso em isso acontecer ou não, o quanto custa, eventualmente, você ficar parado ou tem um vazamento de dados, tem referências que apontam, indicam assim, que esse volume está crescendo cada vez mais, né? Até a gente está falando de estatísticas e tal, se não me engano, o crime cibernético, hoje, se ele fosse um país, ele ficaria atrás só dos Estados Unidos e da China, né? São cerca, acho que de 8 trilhões de dólares por ano que o crime consegue movimentar. Então, a gente não está mais falando de um adolescente curioso que está hackeando virou organização. o Instagram de alguém, né? De algum famoso, né? Então, eu acho que a objeção sempre acontece, porque é sempre você fazer mais com menos e tentar... uma das perguntas que a gente recebe bastante assim, estou seguro? Você é atacado? Eu falo assim, não, você não está seguro. Você vai ser atacado, eu não sei quando isso vai acontecer, mas é importante a gente se proteger. Então, quanto melhor você se protege, quanto melhor você investe nisso, aí você decide como tratar cada tipo de objeção, né? Tem que entender também a cultura da própria empresa, né? E até no aspecto de cultura, veja como é difícil se comunicar. Uma empresa, por exemplo, que ela é multinacional, a gente consegue perceber isso até no nosso dia a dia, né? Quem tem condição de interagir com estrangeiros e tal, sabe que muita coisa do que a gente faz em um país pode ter um significado completamente diferente no outro. Com certeza. Então, mesmo quando a gente cria uma campanha, cria um logo até mesmo de na campanha, língua espanhola tem muito isso também, né? Tem uma palavra aqui... tropicalizar, né? lá tem um sentido completamente diferente. Então, como é que você comunica de uma maneira efetiva para cada público? Então, não tem um remédio único que cure todas as doenças e nem uma mensagem de conscientização que seja efetiva para todos os públicos, né? E aí entra um aspecto que a gente acredita demais mesmo, que é a customização, né? Não existe um produto de prateleira de conscientização que você entregue aqui. Não existe. Cada cultura é única, cada necessidade é única, cada tipo de comunicação é única. E isso precisa ser levado em consideração. E eu acredito que tem mais um fator, além pelo que vocês estão falando, além da customização, a criatividade. Muita. E aí... Eu estava exatamente pensando nisso, nessa palavra. Eu acho interessante, Kemeny, você mencionar uma campanha que você fez. Nossa. Que foi a mais criativa, que você falou, cara, eu não imaginava que eu ia ter que fazer isso. Eu fiz, por exemplo, você colocar o Marco Luque para fazer um stand-up, sei lá. O que foi mais criativo que você fez até hoje, dentro de uma campanha de uma empresa? A gente pode citar várias coisas, né? Eu acho que não sei se eu vou citar uma campanha específica. A gente não pode falar nomes, né? Sim, dada ao tema aqui, que é a segurança da informação, a gente precisa preservar os nomes. Mas a gente fez muitas coisas, né? Eu acho que... deixa eu pensar... a gente fez uma campanha... Eu fiquei sabendo uma história de sorvete aí. É verdade isso aí? Mas esse é legal, né? A gente faz bastante ativação. As ativações, elas são atividades lúdicas, que colocam o pessoal para mão na massa mesmo. É um jeito criativo, divertido, engraçado deles aprenderem. O sorvete, ele está bem disseminado já, várias empresas têm adotado e o pessoal curte bastante. O sorvete do Phishing, um dia a pessoa chega lá, vai tomar um sorvete, tem um carrinho todo customizado, a pessoa olha ali e fala, opa, na embalagem tá tudo dizendo que é um sorvete de chocolate, quando ela abre, é um sorvete de morango. Aí o debriefing ali, pô, meu amigo, se você não olha nem o que você está comendo, né? Imagina o que você clica. Exatamente, bacana, criativo. Aí a gente tem outras questões também, assim, por exemplo, teve uma campanha muito grande que a gente fez numa empresa do mercado financeiro, que tudo na empresa virou canal de comunicação, tudo. Então, primeiro a gente teve um nome muito vencedor do programa, e esse nome, ele era uma interjeição de surpresa, ao mesmo tempo que ele virou um acrônimo do significado do nome do programa. Infelizmente, eu não posso falar que nome é esse.
mas ele caiu na graça popular. É só chamar a Kemily que ela faz a mesma coisa para vocês. Mas ele caiu na graça popular, então era super comentado no dia a dia da organização. Então, o que a gente fez ali? O ônibus fretado, por exemplo, virou um canal de comunicação porque os funcionários usavam ônibus fretado. Então, ali a gente customizou aquelas capas de cadeira, então tinha uma mensagem, né? Num ambiente seguro, você vai e volta tranquilo para casa. Então, ali também tinha um espaço de relax room, né? Então, as pessoas na hora do almoço iam lá jogar um ping-pong, deitar no puff. A gente mandou fazer várias almofadas com essa mensagem. Num ambiente seguro, você descansa mais tranquilo. A técnica do filme lá do Will Smith, que ele é um apostador e que ele vai colocando pílulas em tudo quanto é lugar. Ai, ótimo. Eu não lembro o nome do filme agora. Isso aí. Mas não lembro também. Sentido. Até um cara jogando... o futebol americano, ele tem o número certo, etc. Aí a pessoa ia ao banheiro, aí tinha um adesivo no ralo, assim, né? Não deixe suas informações vazarem por aqui, né? Então, a gente foi populando ali. A mesma coisa nos banheiros. A gente fez vários cartazes divertidos, né? Do tipo, você compartilha a sua escova de dente? Então não compartilhe também os seus dados ou a sua senha. Então, a gente foi... Analogias. Um aspecto interessante, né, dessa criatividade aplicada, que a Kemily deu vários exemplos, é que você consegue medir se ela está dando certo. Isso era uma pergunta importante que eu queria fazer. Quando você contrata alguém para fazer isso, o que você espera de KPI, de medição? O que você quer receber e o que você quer mostrar? Como que você mede? Então, existem indicadores assim, diretos, né? Do tipo, você lança uma campanha de teste e vê quem cai e orienta a pessoa que caiu. Mas é que em um ambiente digital, então tem muita coisa que você pode fazer. Facilita a vida, né, do cracker, do ator malicioso, mas também facilita a nossa vida no sentido de a gente poder desenvolver, né, criar indicadores e lapidar eles de acordo com aquilo que você entende como as coisas estão evoluindo. Quando eu digo que dá para medir. A relevância da medição que está sendo feita, ela vai depender, de novo, da cultura de cada empresa, porque uma informação que pode ser relevante para uma empresa pode não ser para outra, do tipo... Eu já ouvi vários outros, em situações diferentes, CISOs dizendo assim, olha, a gente lançou uma campanha, 90% caiu. Eu falei assim, você está rindo? Você devia estar chorando. Mas aí também tem o copo meio cheio e meio vazio, né, Silvio? Porque assim, se numa simulação de phishing, a maior parte da empresa cai, a gente tem que olhar o copo meio cheio do tipo, pelo menos metade da empresa também vai fazer um treinamento, né? Não, exatamente, Porque esse processo, não só de comunicação, de levar a mensagem, mas também a retroalimentação, né? Que é o que a Kemily está falando, que é importante, então, como desafio, né? De a gente ter recorrência. Então, não pode ser um negócio que tem começo, meio e fim e dura 3 meses, 1 ano. Isso tem que ser feito contínuo. Você tem que estar um tempo todo. Tem começo, meio e não tem fim, Poderia-se dizer que a gente está abrindo um departamento novo dentro da empresa que vai ficar para sempre. Praticamente isso. É quase isso. É um ajuste de cultura. Né? Porque a gente não sofre... Muita gente fala assim, para que eu preciso gastar dinheiro com isso se eu já vivi tanto tempo ou se a empresa já existe tanto tempo e nunca teve isso? Porque as ameaças são diferentes no dia de hoje, né? Até para os nossos filhos, né? Quem tem filho tem temores como pais, né? Que não existiam no passado. E tem que ter alguém com esse chapéu, porque é aquilo que eu venho dizendo há muito tempo. A gente tinha a internet, que a gente foi se acomodando com a internet quando ela surgiu. Então, a gente conseguiu se adaptar devagar a ela. Ela foi crescendo aos poucos. Hoje, uma tecnologia que é lançada agora, ela já evolui em 5 minutos, em 10, como é a questão da inteligência artificial, dos chats, GPTs da vida. Tudo está evoluindo muito rápido. Então, acredito que... aí vocês me falam se é isso ou não. As empresas têm que ter alguém com esse chapéu dentro da empresa. Vocês acham que tem que ser assim? Ou isso vai se tornar assim? O que você pensa nesse sentido? No sentido de que tem que ter um grupo de pessoas mantendo isso vivo, sim, porque vivo. Se você pensar que tem que ser uma pessoa só, não dá certo. A menos que a empresa seja bem pequena. Aí dá uma pessoa só, né? Mas como a Kemily falou, são áreas diferentes, porque cada um está enxergando um aspecto que o outro não consegue ver. Se for só uma pessoa fazendo, de uma área específica, e aí cada empresa
tem locais que o programa de conscientização, por exemplo, é feito pela área de recursos humanos, ou pela área de comunicação. Marketing. Qual que é a melhor área para fazer? É a que está trazendo o melhor resultado. E como é o resultado? Aí a empresa tem que arrumar uma forma de medir e aprimorar, né, esses indicadores de medida para ver se estão adequados. E quem vocês recomendam, dentro de uma empresa hoje estabelecida com esse programa, quem que vocês recomendam que é o responsável por medir isso? Por fazer a gestão disso na camada executiva? Já que tem muitas áreas envolvidas. É difícil falar isso, porque assim, eu sei que o cara do outro lado lá vai ou assistir o nosso podcast vai falar, pô, o Silvio falou que ele é o cara responsável. Ai, assim. Tem que ser o CISO, né, Silvio? Tem que estar na camada de segurança da informação, porque a gente está falando de um processo de risco. Não, então, eu sou... Um monte de gente ali tem que ser, né, parte do processo, mas assim, quem mais... Eu acho que, assim, como que a gente resolveria isso, né? A gente faz muito uso, para definir responsabilidades, papéis e tal, de uma matriz chamada RACI, né? Uhum. Então, eu entendo que o CISO tem que ser o accountable, é o cara que vai ser cobrado. É isso aí. Mas os responsáveis são vários. Certo. Então, a equipe de comunicação é responsável, o marketing é responsável, RH por outro, né? O RH é responsável, isso. A própria área de cyber também é responsável. Os champions, né, Silvio? Quando a gente tem um programa maduro, que a gente tem champions em vários departamentos, todos os líderes de todas as áreas passam também a ter alguma responsabilidade. Os champions são os caras que traduzem, né, o que a gente fala pro grupo. Pra né? galera de baixo, Faz né? a interface, incentiva, né? Fala, pessoal, vamos lá, né? Vamos engajar. Enfim. E para tudo isso que a gente está falando, existem ferramentas que apoiam? Um monte. Eu vou recapitular um pouco para juntar com as ferramentas, né? Indicadores, você tinha falado. Tem que medir, né? Tudo que a gente faz. A gente passa por um processo de educação muito grande. A gente precisa medir esse processo de educação. E a gente tem que medir isso no online e no offline. Né? O pessoal sempre fala, mas como que a gente vai medir o offline, Kemily? Você vai colocar lá a placa do banheiro, como é que você mede isso? Pô, a tecnologia tá aí para isso, né? A gente coloca um monte de QR Code lá, faz uma campanha cultural, dá uma premiação, dá alguma coisa pro pessoal. Enfim, o pessoal escaneia lá o QR Code, a gente consegue fazer o check-in de campanha e medir um pouco do resultado disso também. Né? E o online, a gente tem que medir não só a efetividade de campanha, mas os indicadores de risco. Hoje, a gente tem 3 grandes indicadores, né, que a gente mede. O primeiro é o de risco, que ele está diretamente ligado ao phishing. E esse de risco, ele também tem a sua subdivisão. Então, a gente tem o indicador do phishing básico, porque a gente tem que respeitar quem está entrando na organização agora. Esse fulano que acabou de entrar na organização, ele tem o mesmo nível de conhecimento do colaborador que está com a gente há 3 anos sendo educado? Não tem. Então, a gente também não pode nivelar. Né, colocar dentro do mesmo... Sem dúvida, pacote. No mesmo pacote. Então, a gente também tem que ter processos, inclusive, de automação para conseguir diferenciar e nivelar os diferentes perfis e níveis dos nossos colaboradores, né? Então, a gente tem o primeiro indicador de risco com base em vários perfis de phishing e em grupos de risco, né? Também não posso colocar que um grupo de board tem o mesmo nível de risco de um grupo de menos criticidade. Certo. Então, a gente precisa também colocar isso em parâmetros diferentes para a gente fugir do falso positivo, né? Então... Desculpa te interromper, te cortei, eu ia falar agora. Assim, mas o que tem, né? Um programa de conscientização em linhas gerais, o que tem? Para quem vai começar, por exemplo? Eu entendo que tem que ter... Isso é importante, porque tem gente aqui que está vendo agora e está falando, putz, eu não tenho isso na minha empresa. Como é que eu começo a fazer isso? Será que eu contrato alguém? Ou eu posso começar de algum jeito aqui eu agora, já que eu não tenho recurso? Como que é? Como que a gente orienta? Como cada um vai fazer, aí é característica né, de cada empresa, de cada profissional. Mas eu entendo que tem 4 elementos importantes. A gente falou de todos eles, mas só para agrupar. Assim, quais são os elementos que eu enxergo que são de um programa de conscientização? Uma campanha de phishing para você testar. Né? O treinamento para você orientar. Todas as outras mídias e formas de comunicação que você vai instruir, além do treinamento, né? E, por último, que é polêmico isso, que é a gestão de consequência. Em geral, as empresas adotam uma postura de orientar.
de conscientizar ao longo do tempo e conversando e falando e tal. Isso está dando resultado? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, gestão de consequência para algumas empresas, ela pode decidir que ela vai advertir, que ela, não digo punir, porque eu acho que é forte, mas que tem que ter algum tipo de... Uma pequena sanção, de alguma tem forma, empresa, mas por tem que ter. exemplo, que correlaciona o sucesso do programa com a PLR. Então, você tem uma Isso, meta, bônus, né? tem um bônus, você ganha um bônus, né? Exato. Vai pelo... Isso é interessante. Exato. Quando pega no bolso, a pessoa isso fica aí. mais Também esperta. tem o efeito colateral, né? Tipo, quando você erra na medida do que você está aplicando de sanção, de advertência, ninguém clica mais nada, né? Ninguém lê e-mail, ninguém mais... Porque assim é melhor, né? Não E correr o aí, risco. e aí isso gera um grande problema nas simulações de phishing, né? Porque aí o pessoal quer começar a pegar leve nas simulações para os colaboradores. Mas aí, Vini... Mas isso é legal, porque assim, é percebido agora, com tudo que vocês falaram, que é preciso ter uma governança em cima disso. Então, pegando esse gancho, Kemily, como é que a gente mede isso? Legal. Fala um pouquinho desses KPIs, acho que é importante para as pessoas entenderem. Legal. Bom, o programa é imenso, né? Vocês viram que tudo que envolve, mas é super importante, em todo o processo de educação, a gente ter métricas. Tem que medir até para a gente conseguir corrigir, né? E refinar. São 3 grandes indicadores ao longo do processo. O primeiro é o indicador de risco, com base nas simulações de phishing. O segundo é o indicador de percentual de pessoas treinadas na organização. Então, em todos os temas, né, em que a gente falou. E o terceiro é um assessment, né? A gente cria um benchmarking daquele segmento de mercado com base em outras empresas do mesmo segmento para entender no aspecto comportamental, levando em consideração todos os comportamentos, tá? Comportamento com e-mail, com compartilhamento de informações, com uso de senhas, com tudo. Em que nível os nossos colaboradores estão em comparação ao mercado. Então, esses 3 indicadores são os indicadores que a gente acompanha aí ao longo de toda a jornada, tá? E a gente usa uma série de ferramentas para isso, né? Tem que ter tecnologia como nossa aliada hoje. Não, é interessantíssimo, porque assim, se a gente não tem essa governança, né, como que a gente vai evoluir em cima corrigir de tudo também, isso, porque a gente não acerta tudo, né? Corrigir a rota, né? Tem um momento que a gente está indo na rota errada. O que a gente faz? Você comentou bem aí dessas questões relacionadas a... Se eu coloco uma punição, eu posso afetar a performance do programa, porque o cara vai deixar de clicar. Então, assim, aí gera um falso positivo no trabalho. Exato. Então, assim, só para a gente agora finalizar mesmo, porque acho que é importante que as pessoas saibam o que vocês gostariam hoje de falar para uma empresa, já que você tem tanta experiência, você também como CISO, você passar a mensagem para o CISO, para a implantação de um programa de segurança, de conscientização e cultura em segurança da informação, e para você como uma consultora especializada no tema, qual que é a mensagem que vocês querem passar para essas empresas? A mensagem não seria para o CISO, eu diria a mensagem no geral em relação à conscientização é simples. Na dúvida, não clica. É isso. Sensacional. Esse é um jargão. Olha o corte aí, gêmeos. Na dúvida, não clica, hein? Na dúvida, não clica. Gostei. E aí, Kemily, o que você dá de mensagem final aí para os nossos espectadores ansiosos em saber? Eu acho que as pessoas estão com uma sensação, para quem não implementou um programa, eu acho que pode ter passado uma sensação de que é super difícil, né? É complexo e tal. E é mesmo. Não deixa de ser. E é mesmo. Mas, gente, eu acho que a gente falou muito de ferramenta, de método, de comunicação, mas, no fundo, essa é uma prática que tem muito mais a ver com atitude, né, do que com técnica. Eu tenho certeza que na equipe de vocês, né, seja uma equipe pequena, seja uma equipe de infraestrutura, caso a sua empresa não tenha uma área dedicada à segurança da informação, se vocês procurarem, tem uma pessoa que minimamente consiga dar uma palestra, né, ensinando boas práticas. Independente do momento de maturidade da organização, eu acho que a principal dica é comece, de alguma forma. Com uma consultoria, sem uma consultoria, eu acho que pequenas atitudes podem gerar grandes efeitos. E, de alguma forma, é isso. Comece de alguma forma, porque eu acho que Comece. Comece.
É aquele papo, né, Kemily? Tem gente que espera ter tudo bonitinho para começar. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Vamos começar de alguma forma. E já comece com essa dica do Silvio, ó. Na dúvida, galera, não clique. É isso aí. Não, e eu quero deixar um pensamento para vocês dois aqui. Eu posso só fazer um agradecimento antes de encerrar? Claro. Legal. Eu quero agradecer imensamente, óbvio, né, a minha equipe. A minha equipe hoje ela é formada predominantemente por comunicadores, né, e não por pessoas técnicas. Mas é uma equipe de alta performance que está com a gente no dia a dia, fazendo as melhores entregas, né, para os nossos clientes. E eu tenho um imenso orgulho. Acho que esse é o primeiro grande orgulho que eu tenho hoje, né, é a equipe. Então, pelo nível das entregas que vocês estão fazendo, é uma coisa absurda. Então, quero agradecer imensamente, falar que eu amo a minha equipe muito. A segundo agradecimento são para os nossos clientes, né? Mas peraí, a equipe da Kemily, comenta aí no YouTube, hein? Eu quero vocês comentando aí que vocês são a equipe da Kemily. Segundo agradecimento para os nossos clientes, então, assim como o Silvio, tenho muita sorte hoje de ter várias pessoas que me ensinam, né, e nos acompanham aí nessa jornada, para que a gente consiga passar num processo de aprendizado contínuo. E é isso, eu acho que... Aproveitando que você agradeceu, por favor, Silvio, agradeça. Agradeço o convite, é sempre bom. Pensei que você mandar um beijo pro pai, pra mãe. Pô, também, mãe, né? Manda um beijo pro pai. Mãe, pelo amor de Deus, para de cair em golpe, que isso... Não, no meu caso, imagem, eu mãe. posso ficar super tranquilo. Minha mãe e meu pai são super digitalizados, já passaram dos 80, maravilha. Mas assim, um dia que a primeira vez que eu recebi uma mensagem do meu pai no TikTok, aí eu delirei. Que maravilha. O cara passou um vídeo pra mim de um japonesinho dançando lá. Eu falei, mano, que legal, passou pra mim. Eu falei, cara, o cara tá se comunicando comigo. Você gosta um pouco de dança, né? E mandando mensagem. E agora eu tô pra trás, né? Eles estão bem na frente. Bacana. E aí eu vou deixar a frase pra vocês pensarem aí. Pessoal, pensa nessa frase aqui, ó. Mais vale um phishing certeiro do que 2 bloqueados? Pensa aí, pessoal. Pra quem, Responde aí. Gente, muito obrigado. Infelizmente chegamos ao fim do nosso episódio Silk Talks de Cultura e Conscientização. Eu acho que esse episódio vai reverberar aí por muitos e muitos tempos. Muita informação valiosa, rica, interessante para você que é gestor de uma empresa, para você que é CEO, para você que é dono, para você que está criando uma startup, para você que é funcionário da área de marketing, de comunicação. É uma nova forma de trabalhar, de RH, ou seja, abranger um grande público. Agradeço muito a participação de vocês e esses insights maravilhosos que vão trazer aí informações para o pessoal trabalhar em cima de cultura e conscientização. Pessoal, deixo vocês aqui agora. Obrigado novamente, não esquecendo de dar like, né? De compartilhar, de curtir, de assinar nosso canal, que isso ajuda a gente a transformar o mundo da cibersegurança, a transformar o mundo da cultura e conscientização, levando mais informação para esse mundão digital. Silk Talks, protegendo o seu mundo digital, episódio a episódio. Obrigado, pessoal.